Esperar o pessoal entrando aí. Ok, acho que o pessoal vai entrando devagarzinho, a gente vai começando, tá? Estamos hoje aqui a 26 de novembro de 2021. Hoje, uma sexta-feira. Tivemos ontem a votação no Congresso Nacional do nome de 11 novos embaixadores do Brasil, né? Tivemos ontem também... Oi, Leilane, boa tarde para você. Boa tarde a todos. O mês de novembro foi um mês dedicado à consciência negra. Nós queremos saudar a todos os negros que nos assistem em nossas lives, né? Hoje vários protestos foram feitos na América Latina, protestos pelo fim da violência de gênero, protestos em vários lugares do mundo e novamente uma nova variante. A Anvisa recomenda restringir a entrada de 6 países africanos, né, principalmente sul da África. O que se sabe é que essa nova variante foi detectada na África do Sul e o Brasil, através da agência nacional, o Brasil não pode ser atraente para o turismo anti-vacina, segundo o diretor da Anvisa, a agência de vigilância sanitária, através da sua presidência da Anvisa. A IFRIA também foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Na República Dominicana, em 1960, em 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal, que eram ativistas políticas, se levantaram os braços, né, e foram mais fortes, né, respondendo, né, a vários questionamentos. Lembramos que a República Dominicana é um pequeno país da América do Sul. Nós estamos aqui com essa discussão. Boa tarde. Cadê a voltinha do Valdo? Valdo Cruz, atende a campainha hoje, Valdo Cruz, porque até entregar tudo que você comprou no Black Friday, meu amigo. Olha, Bonier, eu senti que você foi o mais entusiasmado durante todo o jornal com a Black Friday. Você sentiu? Aquela esteira ali. Ok, gente. Então, continuando. Uma pessoa nos mandou uma pergunta sobre a Guerra do Paraguai. Eu vou pegar aqui a dúvida que ela teve. Espera aí. Milhares de afegãos ainda tentam escapar do Talibã. Joe Biden garantiu aos americanos que ninguém vai ser deixado para trás. A preocupação Bom, que a gente citou o comentário que eu queria fazer é o seguinte. Teve uma internauta que nos mandou, por meio da internet, uma pergunta. A pergunta é a seguinte: não há nada mais parecido com o que foi colocado na novela sobre a Guerra do Paraguai. Eu queria saber que naquele momento, no segundo reinado, a Assembleia tinha que declarar em sessão sobre o movimento das tropas, se era pequeno, as tropas do Brasil, do Exército do Brasil. Eu não saberia responder essa pergunta, porque, de qualquer forma, essa mensagem chega para a gente no momento que a gente não tem subsídios para informar sobre isso. O que se sabe é que, por exemplo, a Guarda Nacional, né, ela foi criada em 18 de agosto de 1831. Ela era subordinada ao Ministério da Justiça, ao mesmo tempo que se extinguiam as ordenanças ali de milícia subordinada ao Ministério da Guerra. E a Guarda Nacional, ela na verdade é uma força militar, né, paramilitar, né, composta por cidadãos com renda anual superior a R$ 200 mil. A gente falou numa live aqui anteriormente
que as grandes cidades naquele tempo, quem tinha mais de 100 mil réis, 200 mil réis, 400 mil réis, poderiam votar. Por isso que teve uma eleição que ela foi reconhecida como a eleição da mandioca. Quem tinha muitos alqueires de mandioca. Ou seja, eram escolhidos para a eleição direta essas pessoas. Então, a rigor, para responder essa pergunta aqui, eu teria que ter mais subsídios para alguém que já fez história realmente na universidade. Mas a gente que pesquisa a história do Brasil, foi assim, o governo moderado, ele equipou-se com a força repressiva, né, com instrumentos de poder para poder fazer frente à entrada dos paraguaios no nosso solo, no solo do Brasil. Bom, a eficiência a gente não sabe direito, porque naquela época as correspondências elas chegavam com muito atraso. Então, quando soubemos que fomos atacados no Mato Grosso, naquela época não existia o estado do Mato Grosso do Sul, aí quando nós soubemos que nós fomos atacados, já tinha passado uma semana, e a sede da corte do Império era no Rio de Janeiro. Então, o que nós sabemos é que a definição do exército, né, a rigor, para que fosse levado para uma pronta resposta para o ditador paraguaio Solano Lopes, foi que o Brasil se cercou de um pouco dos guardas da Guarda Nacional que foi enviada para o Rio Grande do Sul naquele momento turbulento da Farroupilha. Para quem não sabe, quem nunca leu sobre o assunto, a Farroupilha foi a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, né? Então, conforme vimos, os moderados, né, os deputados do Império, eles fizeram uma votação para que todas as obras realmente paralisassem as obras naquele momento do Brasil, para que os recursos fossem levados para o exército coibir, né, o Paraguai, né, a investida do Paraguai. Mas aí o que nós sabemos é que assim, uma comissão foi feita, né, um gabinete de guerra com o marechal na época, que era responsável pelo exército, e o imperador Dom Pedro II nomeou um almirante para tomar conta dos navios de guerra do Brasil. Tanto que, na ocasião, o Brasil tomou um empréstimo de alguns milhões de libras de um banco na Inglaterra para comprar navios de guerra para poder fazer frente naquele momento. Essa é a resposta que a gente tem como dar. Então, voltando aqui à definição dos grupos políticos. Conforme nós vimos semana passada na nossa live, nós falamos um pouco sobre o projeto enviado para o Senado naquela época para discussão, que inclusive foi adiada, mas aprovada no ano seguinte, de 1832. Então, temendo a não aprovação do projeto no Senado, os moderados adotaram a tese dos exaltados, que era um estabelecimento de que os deputados a serem eleitos em 1833 teriam poderes constituintes para a reforma da Constituinte, da qual não participaria o Senado, somente os deputados na ocasião. Então, o que ocorre é que, com reação a essa tese, organizou-se no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1832, uma sociedade conservadora, sociedade essa que foi, conforme o próprio a Constituição jurada, né, conservadora. E conforme eles se reuniam, aqueles que eram contrários a qualquer mudança na Constituição outorgada por Dom Pedro I, em 1824, tornou-se, né, em torno dessa sociedade conservadora, organizou-se os restauradores, chamados caramurus.
Então esse nome Caramuru não é somente nome de índio, não. É nome daqueles que, como o próprio líder José Bonifácio, que era o tutor do príncipe herdeiro, Dom Pedro. Ele era recém-chegado no Brasil. Ele tinha passado pela Alemanha, por vários países da Europa, com recursos do erário da coroa portuguesa, e os exaltados, por sua vez, organizaram-se em torno das sociedades federais. A primeira sociedade federal havia sido fundada na Bahia, em outubro de 1831. Pois, vejamos. No mês de dezembro do mesmo ano, eles apareceram também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas forças políticas estavam agora claramente divididas, né, e organizadas em moderadas, né, ou seja, sociedade defensora, e restauradores, sociedade conservadora. E os exaltados. Então eram três, como eu posso dizer, três linhas, né, dentro da tentativa, né, de organizar politicamente esse novo reagrupamento político, né, entre progressistas e regressistas. Bom, aí a gente vai falar sobre a destituição de José Bonifácio da tutoria e o fim dos restauradores. Bom, como nós falamos, no dia 17 de abril de 1832 ocorreu um levante esse que dizia ter por objetivo a restauração de Dom Pedro. Dele participaram vários criados do Paço. O Paço era chamado Palácio Imperial, ali na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e onde hoje é a Quinta da Boa Vista. E dele participaram assim também vários mercenários, liderados inclusive pelo Barão de Bulol, né? Os moderados, eles estavam convencidos de que o levante fora patrocinado por José Bonifácio, embora não tivessem prova, não dispunham de provas, apesar de ter sido facilmente sufocado. Esse ataque ao governo fez com que o Feijó, né, o padre Feijó, que já era inimigo de longa data de José Bonifácio, declarasse abertamente a luta contra os Andradas, né? Uma vez que José Bonifácio era da família Andrada, né? Tinha recebido educação em Portugal, em Coimbra. Na verdade, o seu pai era daqui do Brasil, de Santos, né? Nasceram em Santos, mas ele recebeu educação nas universidades europeias, como de Coimbra. Bom, então, para os moderados, essa era uma questão vital, pois a continuação de José Bonifácio na tutoria representava uma ameaça real da restauração. E esse temor foi expresso por Honório Hermeto Carneiro Leão, um grande político brasileiro. O Hermeto Carneiro Leão, ele inclusive tem uma expressão que diz assim: se Pedro tornar a governar o Brasil, é de crer que erija cadafalsos e que trate de livrar-se de todos que fizeram oposição à administração passada. Fecha aspas. Contudo, na prática, os restauradores não pareciam estar interessados, ou seja, não pareciam estar empenhados em trazer Dom Pedro de volta ao trono. Nem os moderados, uma vez que, assim, eles pareciam acreditar de fato nessa possibilidade. Na realidade, resumidamente falando, há um enfrentamento para medir forças. O problema concreto era que, para afastar José Bonifácio da tutoria, era desafiar também o Senado, realizando as reformas constitucionais. Reformas estas, né, que não teria a sua participação, sem a sua participação. Então, nesse sentido, foi proposto na Câmara dos Deputados, no dia 30 de junho de 1832, o afastamento de José Bonifácio da tutoria, em razão do seu suposto apoio, né, ao levante restaurador. Levante esse que foi a 17 de abril de 1832. A Câmara aprovou a medida, mas já em 26 de julho de 1832,
a proposta aprovada pela Câmara foi derrotada pela diferença de apenas um voto no Senado. Então, tomando conhecimento desse resultado, o Ministério se demitiu nesse mesmo dia, no dia 26 de julho, apesar de os ministros continuarem ali em suas funções, teoricamente, à espera de seus substitutos. Enquanto isso, os moderados, liderados por Feijó, começaram a tramar um golpe para alijar os restauradores do poder, para tirar todos aqueles que estavam na direção. Então, o golpe seria de fato desfechado no dia 30 de julho. Tá? Um abraço. A gente volta a falar sobre esse assunto na próxima aula.